Bom dia a todos. Queria agradecer também o convite pelo Loparik, Elza, enfim, todos que já me convidam já para várias dessas jornadas, né, do Instituto. Então é sempre um prazer ser, enfim, um interlocutor é, de- do grupo, né, e do Loparik em particular. Bom, a minha fala, o tempo é curtinho, né? Eu vou ir direto nela. Adorei ouvir o Thales, adorei ouvir o debate anterior. Não consegui chegar para a mesa, que estava terminando aqui minhas anotaçõezinhas para minha fala. Eu chamei uma tópica winnicottiana, né? Bom, então eu vou ir bem direto ao ponto para dar tempo assim de fechar, né? No tempo da exposição. Por que eu estou chamando de uma tópica? Então, antes de mais nada, eu percebo, enfim, e quero compartilhar com vocês que é possível falar de encontrar uma tópica em Winnicott e, bom, qual o interesse disso? Não sei se tem interesse, mas a princípio cotejar ou contrapor as duas tópicas freudianas e aos registros do inconsciente, aos registros do psiquismo em Lacan, então, que eu vou chamar aqui de tópica lacaniana. E, bom, e o interesse também é porque, tanto em Freud quanto em Lacan, me parece que quando a gente aborda o que eles propõem como tópicas, não, se revela a psicodinâmica que eles estão entendendo, o modo como a filosofia da mente, ou a psicodinâmica, o modo como o psiquismo funciona, o modo como se dá, digamos assim, os sintomas, se dão os sintomas ou o sofrimento humano, e aí eu quero ver justamente cotejar com o Winnicott. E também, através das tópicas, né, fica muito claro, ao meu ver, assim, uma compreensão que a filosofia vai chamar de ontológica, mas a gente não precisa usar o termo se não quiser, mas a compreensão justamente de como Freud, Lacan e Winnicott estão concebendo o próprio psiquismo, estão observando, né, o psiquismo do ser humano e traduzindo, né, através da tópica e a partir daí também como que estão percebendo o sofrimento e os sintomas, né? Feita essa introdução, vou falar rapidamente, eu sei que, enfim, é um pouco já dado, mas para permitir essa comparação, vou falar rapidamente de Freud e Lacan, né? Então, bom, dizendo que todo mundo a princípio já sabe, né? A primeira tópica de Freud, consciente, pré-consciente, inconsciente, e o inconsciente constituído pelo material do recalque. E o sintoma se dando por conta desse recalque. Portanto, o que eu vejo, né, nessa primeira tópica já claramente uma identificação que Freud coloca como dada, né, enfim, não se questiona, uma identificação com o consciente. Então, ele, enfim, se identifica com o consciente e vê a origem dos sintomas no inconsciente, justamente por conta, enfim, da intensidade do que não foi possível vivenciar e que foi recalcado. Então, esse inconsciente seria algo a ser revelado e, dessa forma, de alguma maneira, submetido ao consciente. Então, o ser humano, nós somos, né, e, portanto, também, né, nos identificamos e devemos nos identificar com o consciente, e o inconsciente seria justamente esse fruto do recalque. Isso vai reaparecer, né, em grande parte em Lacan. A passagem da primeira para a segunda tópica, o Freud explica no primeiro capítulozinho do Ego e o Id, ou do Eu e do Isso, enfim, que é justamente porque ele foi percebendo que essa revelação, né, do material recalcado, do inconsciente, não bastava para desfazer ou para dissolver o inconsciente, e que era a expectativa deles. Né? Ele acreditava que trazer ao consciente o inconsciente acabaria por si só com os sintomas, enfim, com o sofrimento envolvido no sintoma. E aí ele menciona Grodek, enfim, e traz essa proposta dessa segunda tópica do ego, do id e do superego. Então, nessa segunda tópica, dizendo, né, rapidamente,
o id já vai ser, não vai ser mais apenas constituído do recalque, quer dizer, é uma outra concepção. O id vai ser considerado muito mais assim o lugar das pulsões, num certo sentido inatas, né? Que seriam basicamente a pulsão de morte, como mais originária, e as pulsões sexuais. E essas pulsões perturbariam o ego. Ele acrescenta, de forma, eu considero, enfim, brilhante e útil, essa instância superegóica, então, formada por introjeção da interdição de uma figura paterna, a princípio, mas como um representante do id, ou seja, reforçando essa ideia de que essas pulsões perturbariam o ego, os sintomas viriam dessa perturbação, e não só viriam também dessa repressão superegóica, mas que, de algum modo, se apresenta como necessária para que a vida seja viável. Então, em várias passagens, Freud ele diz, quer dizer, ele não diz de uma forma, às vezes ele diz de uma forma muito clara, às vezes não, mas ele diz em várias passagens que se o id vencer o ego, quer dizer, ele coloca a coisa como oposta, como uma oposição, a gente teria os casos de surto psicótico, enfim, de psicose, e que é preciso, portanto, domar, né, essa natureza do id. E isso vai ser feito com um custo de sintomas também, basicamente da neurose, por conta justamente desse superego repressor, cruel, enfim, exigente, que ele vai descrever no ego do id, ele vai descrever como o imperativo categórico kantiano. Então isso deixa muito claro como que ele está concebendo essa instância superegóica. Então, o que eu observo, o que eu percebo, né, nessa segunda tópica? Existe, assim como na primeira, uma concepção prévia que Freud não coloca em questão e que, ok, é da observação dele, mas uma observação que a gente sabe lendo os textos de Freud, que ele, em grande parte, está influenciado por Schopenhauer e outros autores metafísicos da história da filosofia, né? Que uma concepção de uma instância da natureza, assim como antes era o inconsciente do recalque, agora é o id, e agora de uma forma mais ontológica, se a gente usar o termo, mais assim própria, não é nem força de um recalque de algo que foi recalcado, é a própria força da vida como inviável. Então, uma natureza inviável que deve, assim como na primeira tópica, ser domada, e isso é um custo da neurose, né? Bom, portanto, dos sintomas, do sofrimento. O superego, portanto, se apresenta como um mal menor, né? O superego causa problemas de sofrimento, mas se o superego não for repressor, tem-se a psicose. Então, enfim, o superego e a neurose que dele decorre, que decorre de sua ação, é um mal menor. Então, e mais uma vez, assim como antes havia claramente uma identificação da pessoa, do indivíduo, enfim, do ser humano, de cada um de nós, com o consciente, devendo se defender do inconsciente, agora existe uma identificação clara com o ego, devendo se defender do id. E o superego, portanto, então, o ego, ele teme o id e ele aceita e dá razão ao superego. Então, num certo sentido, há uma identificação com o ego e uma identificação com o superego, ou, digamos, assim, uma aceitação desse mal necessário, posto que seria um mal menor. Ok, como que eu vejo Lacan, né, trabalhando a partir de Freud? Vai ser muito análogo em termos assim, justamente dessa visão mais fundamental, vai ser uma nova versão dessa dicotomia natureza-cultura ou natureza-civilização. Ele vai pensar o real como destrutivo, como pulsão de morte, o lugar da pulsão de morte, portanto, como insuportável, e o psiquismo humano precisando, para sua sobrevivência, recobrir o real imaginariamente com o imaginário. Esse imaginário vai ser fonte de sofrimento, uma fonte de sofrimento que está, digamos, falando livremente, que as pessoas, cada um de nós, assim, se virando como pode para evitar a destrutividade da pulsão de morte originária do real, e o que ele apresenta, que é análogo ao superego da segunda tópica freudiana,
é a ideia do simbólico que deve funcionar como uma linguagem gramatical, como uma lei, em nome do Pai. Né? Quer dizer, então, é preciso haver algo da ordem desse processo civilizatório, no caso, né, um pouco mais sofisticado, talvez, mas bem análogo a Freud, para organizar esse imaginário de modo a conter o real. Lacan, ele sofistica também, digamos, né, a tópica dele, que eu estou chamando de tópica, né, esses registros do psiquismo, considerando que o real e a pulsão de morte, né, presente no real, tem uma função muito boa, né, porque assim como Freud coloca claramente, textualmente, né, que, enfim, essa repressão superegóica, ela é necessária para tornar a vida viável, né, e fugir do surto psicótico, mas que é causador de doença nervosa, né, moral civilizatória e doença nervosa. Enfim, o Lacan ele retoma essa ideia. Então, o simbólico vai ser causador de neurose, né? Mas o real irrompe, irrompe. Então, Lacan acrescenta essa ideia de uma transgressão positiva. Né? Então, a transgressão é justamente o quê? Aquela janela, né? É o fim de semana, depois de uma semana de trabalho deprimente e não criativo, aí existe uma janela, não para criatividade, mas uma janela para você vestir a cara, enfim, ter ressaca e achar que isso está maravilhoso, metaforicamente falando. Não? Então, você abre uma janela para transgressão. Nossa, que incrível, né? E aí os lacanianos ficam se achando, né, super avançados. Né? Bom, então o que eu observo nessa tópica lacaniana? Mais uma vez, uma natureza destrutiva devendo ser domada, no caso, pelo simbólico, devendo ser encaixada, submetida ao simbólico, a esse, filosoficamente falando, processo civilizatório como um mal menor. Então, o real irrompe, o real destrutivo, essa destrutividade irrompe de forma disruptiva, desejável, justamente para aliviar essa panela de pressão. Ok, depois volta-se para a linguagem gramatical do simbólico. Então, mais uma vez, um esquema muito análogo ao do Freud de uma natureza inviável, daí, enfim, a falta e tudo mais, e um mal menor civilizatório para tornar essa natureza viável, e é isso a vida, essa é a infelicidade cotidiana, né, que Freud menciona. Bom, aí o Winnicott, vamos lá, acho que consegui falar rápido, acho que vai dar tempo de falar rápido também o Winnicott, mas que bom. O que o Winnicott propõe, digamos, como filosofia da mente? O que ele propõe como teoria da mente, como que ele vê o psiquismo, como que ele vê essa relação que em Freud e Lacan é completamente de acordo com a tradição metafísica filosófica de um corpo pulsional perigoso e uma mente que tem que domar esse corpo. O Winnicott não vê assim, ele não vê essa dicotomia corpo e mente, ou seja, ele não faz uma simples inversão, né, de valores, não troca o sinal. O que é visto como perigoso, negativo, agora é legal, e o que era visto como mal necessário, agora é o vilão. Não, ele não vê isso. Ele observa, assim como Lacan e Freud, ele observa outra coisa em relação no psiquismo humano. Ele vê o psiquismo humano de uma outra maneira. Aí eu peguei dois trechos dos dois textos, enfim, que eu acho que são mais claros, onde o Winnicott fala isso, para ler só uns trechinhos para voltar, né, porque o tempo voa. No texto que está da Pediatria Psicanálise, A Mente e Sua Relação com o Psique Soma, de 1949, ele vai citar o Ernest Jones, né? Uma parte bem interessante. Aí agora eu vou citar Jones, citado por Scott, citado por Winnicott. Mas vamos lá. Aventuro-me a dizer que considero a antítese que se constitui em um estorvo para todos os filósofos, como algo baseado em uma ilusão. Em outras palavras, não acho que a mente exista realmente como uma entidade. Aí o Winnicott pega essa ideia, ele coloca o itálico, o Winnicott, não acho que a mente exista realmente como uma entidade. E aí ele diz, né, a mente não existe, vou usar isso para expressar o que eu observo.
A mente não existe como uma entidade. E aí ele vai dizer justamente, aí eu vou passar para outro texto de ficar claro também, um texto de quase 10 anos depois, né? Aí ele vai escrever, né? Entendo a palavra psique como a elaboração imaginativa de partes, sentimentos e funções somáticas. Ok. Aí, quase 10 anos depois... André, a partir de agora você tem 5 minutos, tá? Tá bom, vou correr. Aí, quase 10 anos depois, no texto O Primeiro Ano de Vida, Concepções Modernas do Desenvolvimento Emocional, de 1958, ele vai falar, né, a psique está ligada ao soma e ao funcionamento corporal. E é função da mente, diferente da psique, é função da mente catalogar eventos, acumular memórias e classificá-las. Ok. Então, tentando concluir. O Winnicott ele vai pensar um psiquessoma. Nós somos um psiquessoma, ponto. Aí fica claro que não tem corpo e mente. Todo corpo já é psiquessoma. E o que foi atribuído, mente, espírito, alma, etc., é o psique do psiquessoma. Ok, e o que é a mente? Tudo bem, ele usa como termos diferentes. Ele vai entender a mente uma função do psiquessoma, uma capacidade do psiquessoma de elaborar. Enfim, teria que citar aqui para ficar bem certinho, né? Eu acabei de citar, mas vou pegar aqui de novo. Opa! A mente é a função a função do psiquessoma, não é mais só o psiquessoma é uma coisa só, é a função do psiquessoma de catalogar eventos, acumular memórias e classificá-las. Aí ele vai dizer, ele desenvolve aqui nesse texto, né, a questão do tempo, enfim, e por aí vai. Então, sintetizando e fechando, o que o Winnicott diz e que eu vejo? Né? O sintoma, ele se dá pela dissociação, pela não integração entre mente e psiquessoma. No primeiro texto que eu peguei, né, da pediatria psicanálise, ele vai dizer com todas as palavras que o sintoma, o sofrimento psíquico, acontece quando a mente é vivenciada como separada do psiquessoma, como separada do corpo. Ou seja, isso que, ok, Freud e Lacan perceberam, eles perceberam porque eles observaram exatamente a neurose como o efeito de uma não integração entre mente e psiquessoma e uma vivência da mente como se ela fosse uma entidade, é o termo que o Winnicott diz, que não é. Então, ou seja, a história da filosofia metafísica, na qual Freud se baseou e Lacan seguiu, e a partir desse óculos, o que eles viram nos pacientes, no psiquismo e na neurose, é uma falha ambiental, o efeito de uma falha ambiental, uma não integração entre a mente e o psiquessoma, ou seja, a mente, que é uma função do psiquessoma, sendo vivenciada como refúgio desse psiquessoma a partir de um ambiente hostil. Então a mente não existe como entidade, mas dá a impressão que existe quando essa capacidade de pensar a respeito do psiquessoma passa a ser uma forma imaginária, mais efetiva e real, de fuga, de refúgio de uma relação ambiental sofrida, a partir de um ambiente hostil. Então, isso mostra justamente o que? Não tem uma pulsão de morte originária, existe uma força vital, não existe uma dicotomia, essa dicotomia de fato ela passa a existir como efeito de não integração a partir de um ambiente hostil, né? E o sintoma é que já gera a dicotomia, a defesa psíquica que gera esse funcionamento, essa ilusão de dicotomia que passa a ter efeitos reais e justamente por não corresponder a verdade, a realidade do psiquessoma é que é um sintoma e que causa sofrimento. Então, eu coloco como tópica e para pensar a psicodinâmica, justamente porque é muito clara essa questão que a gente pode entender como tópica, né, como espacial. O que existe é um psiquessoma, ponto. A mente é uma função do psiquessoma. Então não tem dicotomia, não tem duas instâncias, não tem natureza terrível a ser domada e domesticada pela cultura ou pelo processo civilizatório. E aí, claro, acho que justamente essa tópica, deixa mais clara
o que a gente sabe lá do Winnicott, né? Ok, a inserção do bebê na cultura, ela vai se dando aos poucos, e não como uma natureza idílica, fantasiosa, que precisa necessariamente de um corte do Édipo, enfim, e que acontece de fato na neurose. Então, o Winnicott ele vai pensar essa força vital como essa tendência à saúde, a defesa psíquica como uma defesa de sobrevivência desse psiquismo que está lidando e existindo em um ambiente hostil. Então, essa tópica winnicottiana, opa, ela mostra o quanto que as tópicas freudiana e lacaniana são um caso da neurose específico, e não tem como naturalizar ou generalizar as tópicas freudiana e lacaniana. Né? Elas passam a ser um caso de destino, se a gente quiser usar o termo freudiano, né, do psiquismo lidando com um ambiente hostil. Bom, então acho que fiquei, né, mais ou menos no tempo. Termino por aqui. Ficou sim. Obrigada, André e Thales, pelas apresentações. A gente vai abrir agora para as perguntas. Eu preciso das perguntas aí no computador, né, Carol? E vou tentar dividir entre as pessoas que estão aqui presentes e as pessoas que estão fazendo perguntas pelo chat, tá? Agora a gente tem um tempinho para fazer perguntas. Éder pode começar? Me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Ok. Ok. Eu gostaria de agradecer a fala do Thales. Eu acho que ele trouxe um ponto bastante importante quando ele fala, quando ele traz e diz que Freud também fez uma revolução, né, no seu tempo. Acho que isso é um ponto importante a se destacar. E quando a gente considera isso, apresentou o Thales, de pensar o que foi essa revolução freudiana, né? Aí por trás uma ideia de ruptura, né? Ele rompe, né, com alguns pressupostos teóricos do seu tempo, né, da psicologia, traz novos conceitos, traz uma nova linguagem, e aos poucos isso foi sendo aceito, e o que a gente conhece, né, pela psicanálise freudiana, a psicanálise tradicional. Então, isso é um ponto bastante importante que o Thales trouxe, mas que acho que é importante também nessa fala é essa ideia de cultura. Pelo que a fala do André, né, acompanhando a fala do André, entre Freud e Lacan teria havido necessariamente uma ruptura, porque as teorias são análogas, né, para usar o termo do André. E me parece que você, né, Thales, aceita, né, uma ideia de evolução, né, no Winnicott, né, porque eu também entendi da sua fala, você me corrija se eu estiver errado. Então, há uma revolução que o Freud faz e isso implica uma certa ruptura, ou uma ruptura conceitual, né? Se a gente aceita que o Winnicott faz uma revolução, isso também implica rupturas conceituais, né? É dessa forma que você vê também, ou é uma outra forma que você considera? Obrigado. Sim. Estão me ouvindo? Está tudo bem? Sim, obrigado, Éder. Eu acho que você intuiu alguma coisa que eu rapidamente tentei construir aqui, que poderia ser desenvolvido muito mais, essa questão das revoluções no interior do processo do aprendizado e do pensamento psicanalítico, né? Tem muitas questões aí, né? Mas, de fato, como você disse, eu prezo muito o fato de que o Winnicott tinha uma postura de pensar a sua revolução
no interior da evolução do pensamento psicanalítico. Essa era uma postura do Winnicott, né? Ele não gostava da ideia de ruptura absoluta com o diálogo com outros autores, com outras tramas, né? E ele entendia, quer dizer, isso fica muito claro naquela comunicação dele para o Guntrip, que foi paciente dele depois e que é um momento extremamente complexo, clínico, a relação do Winnicott com o Guntrip, em que ele diz: o Federer quase estraga um livro muito bom com a mania dele de querer se diferenciar do Freud. Veja o paradoxo do Winnicott. Ele é muito diferente do Freud, nós estamos vendo aqui o tempo todo. Mas ele não gostava de acentuar essa dimensão. Aí ele nessa mesma carta, ele diz: o Freud tinha um outro problema. Ele tinha que fundar uma ciência. E isso era um problema epistemológico que nenhum psicanalista depois dele tem. Ou seja, ele tinha um problema metafísico, sim, né? de dimensão epistemológica extremamente complexa. Veja a leitura do Winnicott do Freud. Né? E aí ele diz: é claro que essa perspectiva limitava a evolução do pensamento dele. Ele diz isso. Né? No entanto, o problema dele era outro. Se nós estamos aqui pensando psicanaliticamente, é porque ele fez aquilo. Então, dessa perspectiva, o Winnicott está pensando a psicanálise como uma ciência, como Freud insistia. Né? E ciência tem transformações, tem novos objetos, tem novos problemas, mas tem uma história das transformações. Né? Então, é perfeitamente possível se pensar que o Winnicott é uma revolução que renova no fundamento, como André bem demonstrou agora. Eu concordo com isso, essa é a revolução. O Winnicott renova no nível do fundamento epistêmico e ontológico. Ele transforma radicalmente a psicanálise. Mas também é possível pensar que toda essa evolução está no campo da pesquisa do narcisismo primário. Está situada no campo do narcisismo primário. Né? É um pouco pobre dizer isso, porque diz pouco, mas fica interessante quando a gente vai lá e lê o texto do Freud sobre o narcisismo e ele escreve assim: tem muito o que pesquisar aqui, toda a origem do narcisismo está por pesquisar. Veja, são cientistas trabalhando nesse sentido. São cientistas trabalhando, e Freud insistia que devia ser pensado nesses termos. Então, tem vários modos de pensar psicanálise. Podemos pensar como sistemas de pensadores, como filósofos, que têm seu sistema inteiramente regulado pela sua própria lógica. É um modo de pensar. Podemos passar para a próxima pergunta, Thales? Sim? Professor Laparique quer fazer uma pergunta. Eu diz que nunca entendeu isso. E ao dizer isso, na mesma página, ele diz que negócio de falar da identificação primária da mãe com o bebê, ou do paciente com o terapeuta, ou vice-versa. Então, no lugar do narcisismo, a identificação primária, onde o bebê é a mãe. E não é narcisicamente identificado consigo mesmo. O narcisismo é um conceito libidinal, você sabe muito bem. O que me parece, então, sugerir essa coisa de registro que você gosta tanto de sublinhar. Freud pensa libidinalmente, funcionalmente em termos de Winnicott não pensa assim. São relações de ser, de dependência. O bebê não ama a mãe nem a si mesmo. Ele precisa da mãe. Ele é dependente. Essa relação não é libidinal. Portanto, não é narcísica. E Winnicott diz é relação de identificação primária. Por isso que eu gostei muito quando você falou de afetos, Winnicott diria sentimentos. Compartilhar o mesmo sentimento. Mas Winnicott diz uma outra coisa ainda. Compartilhar a mesma experiência de ser, que é a primeira, anterior mesmo a compartilhamento dos afetos. Tanto que ele diz, a identificação primária, a experiência primeira,
que é inicial, anterior à experiência de projeção e introjeção. Compartilhamento de sentimentos, de afetos, depende do processo mental de projeção e introjeção. Bem por isso, esses são processos mentais de compartilhamento de afetos, de sentimentos, que pressupõem outra coisa, que não é nem mesmo compartilhamento. Identidade entre o bebê e a mãe, e, no caso do merging, da terapia, identidade mesmo, merging, do terapeuta e do paciente. Esse me parece tão interessante, porque isso mostra aquilo que nós aqui chamamos de evolução. Não da mente, não do psiquismo cristão, mas das relações existenciais. Dependência, confiabilidade, crescimento e integração, que é a primeira das coisas, integração, que não é mental, não é apenas emocional, não é sentimental. Isso que ele chama a experiência de ser. Eu digo isso para você assim, então, porque eu acho que você vai poder me entender e criticar o que eu estou dizendo. Sim, professor, concordo inteiramente, né? Concordo inteiramente. A fundação do espaço de ser, né, é prévio aos mecanismos, às funções, né? E é mútuo, né? E é um mistério, na medida em que, né, num outro texto, ele também diz, na medida em que a mãe e o bebê são tão diferentes, né? são tão constitutivamente diferentes, né? Nos planos mentais, nos planos do pensamento, das funções, como é possível eles viverem algo juntos? Né? É exatamente isso que o senhor está dizendo, né? Uma identificação radical, né? Fundante. Ele vai usar aí a ideia de ser, que vai emanar sua continuidade, né? E que vai tecer as integrações e tecer as funções e tecer os sentidos, né? E que vai se desdobrar no gesto autônomo do bebê de fundar a realidade em continuidade de si mesmo, né? Então, eu concordo totalmente com o senhor, e essas questões são muito, muito radicais e originais do pensamento do Winnicott, e que é lamentável que muitos analistas não consigam ler isso no Winnicott, não consigam essa identificação primária. Não consigam. É muito lamentável, porque é uma perda humana que fica gigante, né? Por outro lado, o Winnicott era aquele que dizia, bom, isso é a evolução do pensamento psicanalítico. Claro que é uma evolução revolucionária, mas é a evolução do pensamento psicanalítico. Não, precisa. Nós temos ainda... Tem uma pessoa que levantou a mão, o próprio André Martins levantou a mão, tem uma pergunta para a professora André. Nós ocupamos já os 20 minutos de debate, mas a Elza tem cadeira cativa. Pode o André, acho que o André Martins. Sim, pode falar. Sou eu? Posso falar? Pode falar. Bom, queria participar da conversa, que é sempre gostoso. Queria, bom, primeiro, né, responder rapidamente a Érica, que eu vi que tem uma pergunta no chat, e dizer que sim, né, a falha na integração, ela tem o caráter disruptivo daquilo que Freud e Lacan nomearam como pulsão de morte, que eu acho que é importante não reificar, não existe a pulsão de morte, mas isso que eles nomearam dessa forma, em Winnicott surge dessa falha na integração. E se a gente já dialoga isso com Lacan, em Lacan isso seria a origem dessa transgressão.
e que eu acho que é o máximo que Lacan consegue conceber como criatividade, assim como Freud pensava a criatividade como sublimação. Só que em Winnicott não, porque a criatividade saudável, onde ele vê saúde psíquica, é uma criatividade que não é reativa. Então, justamente, é uma criatividade que é uma expressão própria desse brincar da própria existência. Então, isso respondendo a Érica, obrigado pela pergunta. Né? E entrando, enfim, na conversa e na resposta do Tales, né? Só, enfim, compartilhando como que eu vejo isso do Winnicott, né? Falar, puxa, criticar essa mania de querer se diferenciar de Freud. Eu vejo, né, de acordo exatamente também com o que eu tentei compartilhar e apresentar, é porque é muito claro para o Winnicott, me parece, que não é uma briga de sistemas, uma briga de posições teóricas. Ah, você tem essa ontologia, eu tenho aquela. Por quê? Porque essa briga, ela acontece no âmbito de uma metafísica, que eu chamo, assim, provocativamente, né, de philosophy fiction. O Winnicott não, ele está observando o funcionamento psíquico. Então, o que o Winnicott percebe é justamente o que? Opa, ele está percebendo um funcionamento psíquico anterior a isso que em Freud e ao contemporâneo de Lacan são casos específicos. Um caso específico. Então, o Winnicott está vendo mais fundo. Então, por que ele vai justamente querer se diferenciar ou se opor com uma oposição, se ele simplesmente está vendo algo que é mais abrangente e anterior? E justamente, eu acho que essa revolução winnicottiana, e aí concordando tanto com o Loparic quanto com o Tales, né, essa revolução winnicottiana é isso, é perceber algo anterior, onde o problema de Freud e Lacan, o problema maior, né, é que eles pegaram um caso específico que explica a neurose, mas naturalizaram, universalizaram, acharam que era primário, e não é primário, é secundário reativo. E, obviamente, isso cria uma limitação terrível para a clínica. Enquanto que o Winnicott ele abre esse horizonte da clínica para a saúde e não para remediar, né, dentro desse erro, desse engano metafísico de opor natureza e cultura. Eu não estou ouvindo. Você libera meu microfone, Carol? Queria agradecer ao André e ao Tales pela apresentação, pelo debate, pela presença. E, infelizmente, pelo adiantado da hora, eu preciso encerrar essa mesa. Ainda temos 2 mesas, tá? Agora nós vamos fazer um coffee break, com palmas para eles e para o debate. E o professor Loparic está me lembrando aqui que nós gostaríamos do texto de vocês dois para publicação, por favor, se vocês puderem nos enviar. E convidar o público que está aqui presente agora, que nós teremos um coffee break e uma exposição de livros à venda aqui na Livraria Beagle, tá bom? Então faremos uns 5 minutinhos de coffee break e ainda temos mais 2 mesas de debate. Muito obrigada.